Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a BB Seguridade. A gente vai fazer o cálculo de preço teto considerando o método de projeção de dividendos. Esse é um método bem simples para vocês utilizarem, terem como base aí para realizarem boas compras. Estou trazendo aqui algumas informações principais para a gente poder realizar o cálculo com maior precisão. Essas informações que eu trago, pessoal, elas têm como embasamento o resultado da empresa do segundo trimestre de 2025, com as projeções que foram realizadas. Então, dentre as projeções, estima-se um lucro anual de 8,85 bilhões de reais. Esse aqui é o cenário realista, não vou trazer para vocês cenário pessimista nem otimista. Vamos trabalhar com um único cenário. Lembrando, pessoal, que essas projeções para você realizar o cálculo é sempre interessante você utilizar realmente o próprio resultado da empresa e as informações do RI, da relação com investidores. Porém, se você não tiver esse acesso fácil e quiser fazer o cálculo ali só para ter uma base mesmo, você pode utilizar também portais de notícias de confiança. Então você faz uma pesquisa, você faz as estimativas ali, pega as principais projeções, pode usar também casas de análise e você consegue verificar essa informação aqui sem muita dificuldade. Então, se a gente tem aqui a BB Seguridade projetando um lucro líquido de 8,85 bilhões, a segunda informação que a gente tem que buscar é o payout esperado, e a gente tem um payout esperado de 80%. Isso aqui também foi divulgado pelo próprio diretor financeiro da empresa, que eles pretendem pagar entre 80 a 90% dos lucros esse ano. Então, eu vou utilizar a própria informação da companhia. Vocês podem fazer também esse cálculo utilizando a média dos últimos 5 anos, o payout médio, e você consegue buscar em sites facilmente aí como Status Invest ou Investidor 10, mas a gente vai trabalhar com a informação da própria empresa. Bom, a gente tem aqui um número total de ações de 2 bilhões, então basta a gente chegar aqui no lucro por ação, que é você dividir aqui o 8,85 pelo 2 bilhões, o lucro por ação vai ser de R$ 4,42 aproximadamente. Se a gente pegar aqui 80% de payout, né, do lucro que vai ser distribuído, a gente tem um dividendo por ação esperado de R$ 3,54 esse ano, certo? E com essa informação aqui, a gente consegue então calcular o preço teto. Primeiramente, eu vou utilizar o método Bazin, onde ele estima que o dividendo pago vai ser de no mínimo 6%. Eu sempre gosto de utilizar esse método porque eu considero ele um método bem conservador, você esperar aí no máximo 6% de dividendos. Então, no mínimo, na verdade, 6% de dividendos, o que vier acima disso é lucro. E olha só, considerando esse método, a gente tem um preço teto de R$ 59. E é bem interessante vocês visualizarem isso, porque muitos de vocês podem ver que realmente é bem acima do valor que a ação é negociada. E por que que isso acontece? Porque você está esperando um dividendo de 6%. Então, essa acaba sendo uma projeção muito conservadora. Se a gente pegar o cenário atual, que é um cenário de Selic a 15%, então, se a gente tem uma Selic a 15%, é natural que as ações sejam penalizadas. As ações vão ser penalizadas. O investidor que compra ação, que compra fundo imobiliário, ele espera um prêmio sobre o risco. Ele espera ganhar acima dos 15%. E é isso que acontece naturalmente no mercado. Quando a Selic ela começa a aumentar, o preço das ações começa a diminuir, justamente por essa questão do prêmio sobre o risco. Então, se a renda fixa entrega muito, ela já está entregando muito, o preço das ações cai porque os investidores saem da renda variável e vão migrar um pouco ali para a renda fixa.
e aí a gente espera um retorno em dividendos maior, isso é natural. Então, a possibilidade aqui da BB Seguridade é bem superior aos 6% hoje. A gente tem uma projeção bem segura, bem favorável para a empresa, apesar dos números terem vindo aí no segundo trimestre um pouco abaixo do esperado, com relação às projeções mesmo. Então, eles esperam um lucro um pouco menor do que se estimava aí no início do ano, mas é um operacional muito forte, um operacional muito sólido, que vai garantir possivelmente essa entrega mesmo, de 8,9 bi, e eles pretendem de fato pagar bastante dividendo, então vai ficar aí provavelmente com esse payout elevado mesmo, vão distribuir entre 80% a 90% dos lucros, a não ser que aconteça um evento muito atípico. Então, eu estimo, na minha visão, na minha concepção, um novo cálculo. Eu estimo aí que a gente vai ter em torno de 10% de dividendo, até um pouco mais que isso. E no meu cálculo de preço teto, desconsiderando o Bazin, que espera 6% na metodologia dele, no método Bazin, eu estimo aqui 10% e, portanto, eu tenho um preço teto de R$ 35,40. Então, até esse valor eu pagaria nessa ação, pagaria tranquilamente. E, pessoal, como eu disse para vocês, o resultado ele está muito, muito sólido, mas um ponto aqui a se considerar quando a gente faz o cálculo de preço teto e toda essa avaliação é que isso aqui, pessoal, é só uma estimativa de preço, até quanto você vai pagar na ação. A gente não está fazendo uma análise de qualidade do ativo. E mais importante do que a avaliação de preço, o preço teto, é você analisar a qualidade do ativo e se ele vai continuar sendo um bom ativo ao longo dos anos. Se a empresa ela tem condições de crescer, de entregar cada vez mais lucro. Então, além dessa avaliação aqui, vocês também têm que fazer uma análise de qualidade, abrir o relatório, abrir o resultado da empresa, verificar os números, verificar se está tudo ok com a empresa, se realmente passa nos critérios de vocês, se a empresa aí ela vem ganhando market share ou se ela vem aumentando as margens. Vocês têm que visualizar todos esses pontos principais para realmente tomar a decisão de investimento. Então aqui meu preço teto R$ 35,40, compraria a ação até esse valor. Lembrando que cada um tem as suas decisões, inclusive vou falar da minha decisão pessoal com relação a esse ativo. Era uma posição razoável na minha carteira pessoal e eu me desfiz de toda essa posição para comprar Banco do Brasil, porque eu acredito que no cenário atual, nas circunstâncias que a gente vive aí com relação ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil acaba sendo uma oportunidade ainda maior. Mas essa foi uma decisão minha, uma decisão pessoal. Faz todo sentido aí você manter a BB Seguridade na carteira, porque realmente é um ativo bem interessante e com ótimos resultados, que não passa aí pelo cenário desafiador que o Banco do Brasil tá passando. Então a gente tem a operação de seguros aí bem tranquila. Então fica a critério de vocês tomar a melhor decisão. Bom, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.